Em breve vou voltar com a minha coluna com novidades. Não vou falar só sobre literatura, vou falar sobre artes, esculturas, tudo que envolve a cultura. Seja bem-vindo ao canal, se inscreva agora mesmo e curta o vídeo. Segunda, 28 de novembro de 2016. Está no ar o Jornal Breve com Solano Manoel. Hoje o mundo lembra que 2 anos atrás perdíamos o maior comediante e humorista, Roberto Gomes Bolanhos, o Chespirito, o Chaves e o Chapolin. Ele deixa saudades. Ele entrou na história como o maior roteirista de todos os tempos, conhecido como Shakespeare por ser pequeno, por ter uma estatura baixa e por ter um grande conhecimento. Foi capaz de criar mais de 2 personagens. Nós conhecemos no Brasil apenas o Chapolin e o Chaves. Mas dentre tantos outros, Chaveco, Dom Caveira, Vicente Chambon, enfim, são muitos personagens e muitos episódios que marcaram a saga deste grande herói que foi Chespirito. Eu quero lembrar hoje de uma maneira feliz de Chespirito. Eu não quero lembrar do lado triste, até porque ele não gostaria que nós fãs tratássemos ele dessa forma. Aliás, não gostaria que nós fãs estivéssemos tristes com a sua distância, com a sua ausência. Mas então eu vou lembrar de alguns episódios. Não vou passar aqui trechos, mas apenas eu vou lembrar. Um jornal mais informal hoje. Vejam só, eu vou falar dos meus episódios preferidos do Chaves. Você também pode deixar o seu episódio principal, o episódio que você mais gosta, aqui nos comentários do vídeo, tá? Bom, eu acho que um grande episódio, teve vários engraçados, né? O primeiro que eu vou começar é pelo disco voador. Já chegou o disco voador. Aquele é engraçadíssimo, porque eles falam assim, né? Já chegou o disco voador. E é quando chega o Sr. Barriga, o Sr. Madruga pede, né? Para que eles fiquem aguardando o Sr. Barriga, para que quando ele chegar, ele vá se esconder no banheiro justamente para não pagar o aluguel. E a graça tá no momento em que o Sr. Madruga, mesmo não pedindo para o Kiko falar a mesma coisa que ele havia pedido para o Chaves, o Kiko, por ter ganhado o brinquedo que vem a ser um disco voador, diz para a mãe: o disco voador foi embora, ou já chegou, ou já se foi. E o Sr. Madruga entra e sai, entra e sai, entra e sai. Daí então é engraçado, porque daí a gente vê que ele encontra o Sr. Barriga. Ele não acreditou no que o Chaves havia falado e estava acreditando no Kiko. Enfim, esse foi um momento engraçado, o momento em que o Sr. Madruga se encontra com o Sr. Barriga, lutar por algo que ele estava tentando fugir. Outro episódio que me marcou é a falta d'água. A falta d'água que foi também na mesma época do disco voador. Teve 2 versões. A versão mais engraçada eu acho que é a de 76, quando todos veem que estão sem água, Chaves fica com medo de apanhar do Seu Madruga. Aí então ele faz o seguinte, ele então põe um balde na cabeça e acaba se molhando. E isso é muito engraçado. O Kiko também vai rir do Chaves, mostrando que a gente não pode rir, né, das outras pessoas. Então daí ele pega o balde e também acaba se molhando. E o Sr. Madruga chama atenção, falando: com a falta de água que nós estamos vivendo aqui, vocês ficam prejudicando, vocês ficam gastando, dando prejuízo, enfim, vocês não estão economizando. Então daí ele acaba apanhando da mãe do Kiko, é claro, normalmente, né? Então, é muito engraçado pra mim. Isso foi muito marcante pra mim também. Tem também o episódio dessa época também, da falta de luz. A falta de luz, quando o Kiko junta os 2 fios do ferro na casa dele, o Seu Madruga quer assistir o jogo da Alemanha Ocidental ou Oriental, sei lá. E daí acontece o seguinte: o Seu Madruga pensa que a televisão falhou e ele fica desesperado e quebra a televisão. Simplesmente isso, ele quebra a televisão. Eu acho que, não sei, eu acho engraçado, mas ao mesmo tempo pede para que a gente tenha paciência. É um episódio que a gente pede para a gente ter paciência, porque
A gente tem que ter paciência com as coisas, porque senão a gente acaba quebrando e pode ser tarde demais. Agora, um episódio que eu dou risada mesmo, isso também é uma lição, viu? Uma lição para que a gente não faça com os outros também. Foi o do julgamento. No final, o Chaves fala por que atropelou o gato do Kiko. E o professor Girafales se dá conta de que o culpado de toda a história era ele. Exatamente. O culpado da história era ele. Ele que havia parado no meio da rua e para se desviar do gato, aliás, para se desviar dele, ele atropelou o gato. Então daí, vendo a culpa que poderia ser dita pelo Chespirito, ele acaba, como se diz assim, ele acaba inocentando o Chaves antes que a dona Florinda ouça a verdade. Então, são esses episódios. O de Acapulco, que é muito lembrado por vocês, todos, ele é um episódio que tem emoção e muita alegria. Emoção e muita alegria. É claro que hoje nós estamos lembrando da música Boa Noite Vizinhança. É uma música emocionante, uma música que toca os nossos corações até hoje. E eu quero dizer o que o Chaves representa para mim. Ele, a alegria, né, de um menino pobre que tem otimismo. Eu acho que é isso que está faltando na gente. A gente precisa ter otimismo. A gente não pode viver triste. A gente não pode viver triste, a gente não pode viver para baixo, porque se a gente viver para baixo, a vida não vai melhorar nunca. E o Chapolin, o que o Chapolin representa para mim? O Chapolin, ele é aquele herói medroso que consegue enfrentar o seu medo. Acho que todos os dias, nós brasileiros, quando vamos trabalhar, a gente encara os nossos medos, porque o trabalho traz muitas adversidades, não todos, mas também às vezes tem alguma pessoa que você tem medo de enfrentar e você acaba enfrentando. Enfim, eu gosto do Chapolin por isso. Nem sempre a gente consegue ser bom, né? Mas a gente consegue ser, com a força de Deus, a gente consegue tudo na nossa vida. Que Chespirito esteja descansando em paz. Eu tenho certeza que se ele fosse famoso no dia de hoje, a mesma alma que nos deixou há 2 anos, se ele voltar um dia e fazer o mesmo sucesso, hoje em dia ele seria ou vai ser, né, um youtuber. Sim, um youtuber. Ele vai colocar os mesmos programas que ele fazia, vai fazer a mesma produção e vai colocar na internet. Muitos canais de humor estão espalhados no Brasil e pelo mundo. E, sem dúvida alguma, eu acho que Chespirito faria isso. E faria isso com muita maestria, porque ele sabia como poucos fazer humor. Nós teríamos a Mesa Quadrada no YouTube, teríamos Chapolin, Chaves, em esquetes menores, mas teríamos. Quem sabe um dia isso não acontece, se é que já não está acontecendo. E parabéns a todos os Chaves maníacos pelo amor que vocês têm, que nós temos, né, pelo Chaves, e que até hoje vem brotando nos corações das crianças. E agora vamos para a previsão do tempo aqui para Itapeva, para amanhã. Sol com muitas nuvens durante o dia, pancadas, nublado e chuva a qualquer hora. A máxima é de 28 e a mínima é de 19 graus. O Jornal Breve volta amanhã, se Deus quiser.